Olá, satisfação em ter você aqui nessa videoaula. Eu vou explicar sobre Estado. E aí, chegando, né, o principal é o Estado-nação. O que ocorre é que a gente vai ver, pensando aí mais no sentido, né, da geografia, e eu vou ter que fazer uma abordagem principalmente de questões históricas que levaram à formação do que a gente chama aí de Estado-nação. A categoria Estado, ela está presente em vários conhecimentos, né? Em vários saberes que temos. Então, é bem um termo, uma ideia bem ampla em si, né? E coisa que eu não tenho propriedade para explorar tudo isso. Mas, né? Para a gente ter ideia, por exemplo, o Estado, ele é tratado aí como um ente jurídico, então, pelas ciências, né? No caso aí do direito, as ciências jurídicas. Ele é também objeto de estudo da sociologia, porque ele é um tipo aí de organização social. Ele é também, né, influenciado aí, a própria evolução do Estado foi influenciado por pensadores da filosofia. Então teve essa contribuição. Teve uma evolução histórica, então ele faz parte aí, né, dos conhecimentos em si de história. E, no caso nosso aqui da geografia, ele é um importante agente, né, que vai aí estar organizando o que a gente chama aí de espaço geográfico mundial. Então ele é um agente muito forte hoje, né, a gente pensar aí na globalização, e aí ele age no mundo, ele age no seu próprio território e ele age aí na nossa vida na escala local. Vamos lá, vamos seguir, né, nesse conteúdo que a gente vai aí aprender um pouquinho, né, sobre como chegou, né, a esse tipo de organização, né, organização aí de forma de governo. Vamos lá. Nós estamos acostumados a ver o mundo, né, e dividido, né, o planeta Terra dividido dessa forma, com essas linhas, né, no caso aqui, essas linhas sobre a superfície terrestre, delimitando os territórios, né, o território aí que é um espaço de poder que você pode assistir a videoaula sobre esses conceitos da geografia, tem uma videoaula sobre isso. Depois você pode estar lá assistindo. Mas essa divisão aqui que a gente vê dessas linhas, no caso aqui do Google Earth, essa divisão em territórios. Mas isso é uma divisão humana. Por quê? Esses limites, que a gente vê nesse caso, eles de fato não existem, né? Aí, quando a gente pensa na questão da natureza, pois o planeta ele é assim, né? É assim o estágio atual dele, né? Então a gente tem esse caso. Mas aí como que foi, né, a evolução aí do que chegou a esses que deu, né, essa estrutura que dá essas linhas aqui, esses limites ao que forma aí o que a gente chama, né, de Estado, né, Estado-nação. Então nessa aula a gente vai tratar sobre isso e principalmente a gente vai ter que falar aí, né, sobre aspectos históricos de coisas que aconteceram principalmente na Europa ocidental e que aí vão influenciar o resto do mundo e essa configuração que temos hoje. Vamos lá. Bem, essa videoaula vai ser sobre o Estado, do Estado antigo ao Estado-nação. Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui, né, que quando a gente pensa aí no Estado-nação, vocês vão ver aqui que ele vai ter uma diferença em si bem clara do que é a ideia de Estado, né, principalmente aí do Estado, o tipo de Estado antigo. Então, o Estado-nação, né, que é o nosso modelo predominante no mundo atual, a relação, né, a relação de poder que existe
ela basicamente está aí, né, relacionando três coisas fundamentais, que é o governo, mas esse governo, né, ele precisa também de outros elementos. Ele precisa aí, né, para formar o Estado-nação, da nação, e a nação em si é o seu povo, e uma base física aí, né, onde essa nação desenvolve suas atividades, sua vida, né, que é o território. Então, desses três elementos, nação, território e o governo, né, a gente tem a Constituição do Estado-nação. E aí, né, o que diferencia em si de outros modelos de Estado, principalmente essa ideia aqui de nação, é a questão de uma identidade cultural construída, né, no sentido daquele povo que vive, né, naquele território, eles terem uma identidade, né, formar ali, né, uma identidade de reconhecimento, de pertencimento, né, a esse Estado. O território em si, ele é sob controle desse governo, então esse governo exerce a soberania sobre esse território, ele que manda e desmanda e cria as leis, né? Então as leis estão estruturadas ali de acordo com a Constituição daquele Estado-nação. Outro Estado-nação não deve, né, intervir aí nas questões políticas daquele país, porque ele é soberano. E o governo, a forma, né, de governar também aí foi decidido de acordo com as leis daquele país. E aí a forma de governar, no caso aqui, o que vai diferenciar o Estado-nação é que, como ele vai se formar baseado nos ideais iluministas, a gente vai ver aí uma participação, né, da população aí, de alguma forma, uma participação da população no governo. E quando a gente fala em governo, a gente não pode se limitar a pensar apenas, né, no líder, no chefe de Estado ou chefe de governo, porque mais que isso, né, a questão do governo é em si toda uma estrutura que administra, que é a burocracia que cuida desse território, que cuida desse povo, que mantém essa identidade, né, que tem aí, né, estruturas como escola, postos de saúde, a garantia das leis, a manutenção das leis, né, tudo isso. Inclusive o controle aí do território com as Forças Armadas. Então o Estado-nação, a gente viu que é constituído por esses três elementos. E agora a gente vai ver nos próximos, né, nas próximas apresentações, como que chegou a isso, né, a diferença aí nos estados antigos e como que foi até chegar a esse modelo que temos de Estado-nação. Olha só. A ideia de Estado, né, em si, ela baseia, né, inicialmente nessa ideia que existem várias formas de o homem exercer poder sobre outro homem. Uma dessas formas é o poder político. Então a ideia de Estado, né, é que um homem ou um grupo, né, de pessoas exerce aí, né, o seu poder sobre outras pessoas, e sobre um território. E, para que esse poder seja exercido, faz uso da força e de uma estrutura, né, que tem esse controle da força e que aplica a violência de forma legitimada. Uma característica de controle do poder em sociedades antigas e mesmo na Idade Média era a associação do líder político à divindade. Então, o que a gente vai ver no modelo de Estado-nação é uma separação aí, né, entre o religioso, né, e o político. Mas, nesse caso, né, antes, era aí, né, bem misturado essas duas coisas. Muitas vezes, né, o líder religioso era também o líder de governo. Por que isso aí, né? Porque o uso de elementos simbólicos, né, no caso de caráter religioso, garantia, de certo modo, a legitimação de quem estava no poder e do consentimento das ações que essa pessoa ou esse grupo realizava, né, como se fossem questionáveis. Como assim? Se a gente pensar, né, que a divindade, né, ela é tida como algo perfeito, né, logo quem está representando ela também será perfeito. Então, essas decisões, né, seriam inquestionáveis.
Aqui temos exemplos de algumas imagens sobre civilizações aí, povos antigos, né, que tiveram aí, formaram grandes impérios em áreas da superfície terrestre, né, e aí que exerceram o poder sobre a sua população ali, o seu povo, mas também em povos conquistados. E aí é uma característica que vai diferenciar da ideia do Estado-nação, porque o Estado-nação é apenas, né, o governo controlando ali o que seria a sua nação, o seu povo, né? Nesse caso do Império, não, ele está aí envolvendo, né, incluindo outros povos. Além de outras características, né, diferente como a questão aí da soberania, do reconhecimento da soberania, a questão sobre o território, os limites desse território e muito mais. Vamos aqui. Muitos estados na antiguidade eram teocracias, né? E aí a palavra teocracia significa aí governo de Deus, né? O teo aí Deus, então governos religiosos, né? Ligado aí à questão da religiosidade. E aí temos exemplo no Egito, na Mesopotâmia, o caso dos hebreus. Então, como eu falei anteriormente, é a questão de misturar aí o líder religioso com o líder, né? O chefe aí de estado, né, no caso desses impérios, né? A Grécia Antiga, século 12 ao 8 a.C., o poder estava fragmentado entre cidades e estados, com diferentes tipos de governo. Então, quando a gente pensa, né, na Grécia Antiga, não podemos só levar em conta o caso, né, os mais famosos, que são os casos de Atenas e Esparta, mas outros casos também de outras cidades e estados, e que haviam diversas formas de governo, então, que essas cidades e estados experimentaram. Desde monarquia, que aí seria o governo de um só, a governo aristocracia, que aí era um grupo, né, um grupo ligado aí, que é, no caso, muitas vezes ligado à questão rural, e democracia, que seria o governo aí, né, do cidadão participando, que vai dar a ideia do que a gente tem hoje de democracia ligado ao governo do povo. Cultura e religião é que garantia a unidade entre as cidades gregas. Então, no caso da Grécia Antiga, não dá para a gente imaginar que existia um estado uniforme ali com um poder centralizador. O que centralizava as cidades e estados era essa identidade da cultura, da religião, então esses costumes comuns, né, que eles tinham. Em Roma já é diferente, ó, o poder foi centralizado na administração do governo, né, do Império Romano. Na Idade Média, o poder estava dividido entre os nobres e a Igreja Católica. Haviam reinos, mas além desses reinos, a gente vai ver a constituição dos chamados aí, né, dos feudos, e os senhores feudais também tinham certa autonomia ali em seu feudo. E a Igreja Católica, como ela estava influenciando basicamente toda a Europa, ela era um poder aí, de certo modo, universal. Então essa ideia de Estado-nação não vai fazer sentido, porque dentro da Europa havia uma diversidade de povos e as fronteiras não estavam bem definidas. E a igreja aí estava como um poder que agrupava aí, né, pelo lado espiritual em si, né, e havia essa confusão entre o poder religioso e político, e aí ela interferia no poder, no caso do caso aí dos feudos, dos reis, né, era um poder menor. Os costumes religiosos eram a base fundamental e a manutenção da estrutura da sociedade e da relação de fidelidade dos servos para com os senhores feudais. Então aqui nesse caso, que é uma característica que a gente vai ver depois, né, é que o Estado-nação ele vai ter aí uma coisa fundamental, que é a consolidação das leis através da Constituição. Nesse caso, na Idade Média, não havia isso de modo expressivo, porque o que era certo e errado era ir pelas práticas do costume religioso, tendo como base a ideia do costume aí divino e essa relação de fidelidade entre os servos
com, né, os servos, com os seus senhores feudais que eles estavam ali. E entre os senhores feudais também, entre eles, uma relação também de fidelidade, até mesmo aí com os reis. Vamos aqui ver um pouquinho cidade-estado na Grécia Antiga. Vamos ver umas características. Cidades-estados, né, chamadas de polis, eram comunidades econômicas e politicamente autônomas. A polis grega teve diversos tipos de governo. Como eu falei antes, né, o governo da monarquia, o governo de um só. A aristocracia, aquele governo de poucos, mas casos nobres, né? Democracia seria aí um governo com maior participação, governo do povo. E aí a gente vai ver uma diferença entre esse governo do povo grego e o governo do povo hoje. Mas é um início de uma participação aí que o poder sai de um grupo, né, de privilegiados e começa a avançar para outros grupos, além daqueles que possuíam propriedades, que eram donos aí de terras. Então, é esse exemplo começando na história aí da humanidade. Atenas foi o local do surgimento da democracia. Antes, essa cidade-estado era comandada por uma aristocracia, né, que era chamada aí, né, eupátridas, que eram também os bem-nascidos, né? Então, esse povo que tinha o controle aí do poder em Atenas. Mas a ascensão de outra classe social, aí os comerciantes, os pequenos proprietários, artesão, camponeses, resultou na busca da participação política que levou à criação da democracia. No ano 510 a.C., após a vitória do político Clístenes, a democracia foi estabelecida em Atenas. Havia uma democracia direta. Então aqui é uma diferença do que é hoje a democracia, que no nosso caso é a democracia representativa. Porque nesse caso da democracia grega, os considerados cidadãos participavam diretamente das questões políticas da polis. Nosso caso, nós elegemos, né, o representante, por isso que é uma democracia representativa, né? A gente não participa direto de todas as decisões, a não ser certos casos de decisões, né, locais assim, que envolve ali uma consulta da população, ou mesmo uma questão aí de um referendo, e aí sim uma consulta bem específica de um assunto, mas a gente não consegue participar de todas as decisões da política do nosso município, do nosso estado e também do país, porque são muitas coisas e nós, atarefados aí no nosso dia a dia, não teria como fazer isso, como realizar, como dedicar a essa atividade. Nesse mapa temos aqui uma ideia de como as cidades-estado da Grécia, né, elas exerceram aí influência nos territórios ali vizinho. Então aqui é a área aí, né, que foi, né, os limites da Grécia antiga. A Grécia, então, a parte dela sendo em ilhas, insular, a parte continental, a parte ali formando que seria aquela ponta do continente, do continente ali, a península, e uma parte indo para a Ásia ali, né, que a gente está escrito ali como Ásia Menor, seria hoje, no caso, a Turquia. E quem era cidadão, no caso da democracia grega? Então, aquela democracia com participação direta que Atenas experimentou, participava ali das decisões políticas chamados homens livres, que eram, né, os cidadãos aí, os homens livres maiores de 18 anos, nascidos em Atenas e que detinham esse direito político. Mas nesse caso não é uma democracia que o cidadão, o direito de ser cidadão, né, ele é amplo. Não, ele é restrito. Pois mulheres, os estrangeiros, os escravos, esses não eram considerados como cidadãos. Então eles não participavam dessa decisão. Isso demonstra que essa democracia grega foi uma democracia limitada a um pequeno grupo. Então 10% da população ali, cerca de 10%, tinha esses direitos
políticos. E aí em 404 a.C., então a gente viu lá no slide anterior que foi de 510, né, o início, a 404, então antes de Cristo, essa democracia aí, né, ela parou. Por quê? Porque houve um conflito ali chamado Guerra do Peloponeso e principalmente, né, entre Atenas e Esparta. E aí Atenas perdeu esse conflito junto com outras cidades-estado, Esparta com outras que apoiavam eles, conseguiu o domínio e Atenas, o poder, né, passou a ser subordinado diretamente a Esparta. E aí tem um governo ali, né, de poucos ali ligado a Esparta, um governo que a gente chama de uma oligarquia. Seguindo aqui, né, outros casos de impérios, né, e aí a gente vai vendo essas características desses impérios, que um aspecto importante é a relação que eles faziam com os povos conquistados. Temos exemplo aí do Império Persa, Macedônio, mesmo Império Romano, que eles conquistaram vastos territórios, e nesses vastos territórios eles conquistaram ali aqueles povos, mas muitas vezes eles não fizeram ali uma questão de fazer uma construção de uma identidade nacional, que é a característica do Estado-nação. Então eles não constroem esse sentimento de pertencimento aos povos conquistados. Não, os povos conquistados continuam ali de certo modo, com sua autonomia política, com suas questões religiosas. Alguns casos vai trazer, né, a influência cultural em parte com a língua, com alguns costumes. E foi o caso, se a gente pensar, né, do império lá da Macedônia, do Alexandre o Grande, que ele, né, levou a cultura grega, né, que a gente fala aí, pega nos livros de história, eles chamam esse período helenístico, que houve a expansão da cultura grega para esses povos conquistados. Mas não é no sentido, né, de formar uma identidade cultural e de todo aquele povo que foi conquistado pelo Império Macedônico ser chamado, né, de povo grego. Não, influenciou ali, levou algumas coisas, alguns elementos, mas não tem essa ideia, não constrói aí uma nacionalidade grega com todos eles. Então o interesse desses imperadores, né, esses grandes impérios, era mais ligado a recolher impostos, ter acesso à matéria-prima que esses povos poderiam fornecer, esses povos conquistados, obter produtos aí para ter comércio, obter mão de obra escrava e também por formar aí um grande império, né, um vasto império, e acabar de certo modo entrando aí para a história, né, ser um grande conquistador. Vamos ver aqui alguns exemplos de imagens mapas desses impérios, né? Aqui a gente vê, no caso ali, né, o Império da Macedônia, em volta aí, né, do Mar Egeu, por isso aqui o nome é Mundo Egeu. Então você vê essa expansão deles, que levaram, como eu disse, a cultura grega. Outro império aí, né, bem grande, e que teve aí uma influência por um longo período, e aí vai influenciar toda a Europa Ocidental, o Império Romano. Então, após ali, né, eles avançaram sobre a Grécia e foram, né, conquistando a Europa, o norte da África, uma parte aí da Ásia, que a gente chama aí de Oriente Médio hoje, mas que eles chamavam de Ásia Menor, que seria Ásia Menor e Oriente Médio, a ideia de a Ásia próxima da Europa, né? Aí vamos aqui, né, nesse próximo falar sobre a Idade Média. Então, a Idade Média, a gente tem que ter um pouquinho aí da ideia que vai ser a transição desse caso do Império Romano, e aí a data que caracteriza o fim do Império Romano foi o ano 476 depois de Cristo. Nesse caso, o Império Romano, a gente não pode ver que chegou apenas no ano 476 e pronto, acabou o Império. Não, foi tendo crises, as crises aí são longas. Esse Império Romano foi tendo aí invasões de povos
e também, né, a convivência ali, de certo modo, né, até combinada de outros povos no próprio, né, no própria área ali de domínio. E aí a gente ouve, né, uma palavrinha-chave aí, que foram as tais invasões bárbaras. Uma vez que bárbaro era considerado todo aquele povo, né, pelos romanos, eram todos aqueles povos que não falavam, né, que não tinham os costumes, a língua deles, né, no caso aí o latim. Então que não tinha o latim, que não tinha aqueles costumes romanos, eram considerados então bárbaros. Mas em geral, o povo bárbaro aí se destaca, né, que vai conquistando aí áreas do Império Romano, e aí vai ter uma mistura cultural, serão os chamados povos germânicos, né, ou também germanos. Então vão ser esses povos aí que vão aí junto, né, com os romanos, fazendo aí, né, essa mistura aí cultural, e aí vai acabar levando ao fim do Império Romano. Mas além disso tem outras coisas. Então, como eu coloquei aqui, ó, deixa eu tirar a imagem, né, pra gente. Essa imagem a gente vê aí como que era uma característica do estilo de vida, um estilo de vida aí voltado muito aí para o meio rural. Então, as cidades, de certo modo, elas sofreram aí, né, uma diminuição de importância, uma diminuição de pessoas vivendo em cidades, e aí o estilo de vida rural vai ser predominante aí por um certo tempo. O comércio dá uma enfraquecida, não é que ele deixa de existir, ele diminui, e aí essas características da economia agrária, principalmente pensando aí na subsistência, vai ser aí a marca da Idade Média. Então olha só, a expansão do Império Romano, né, disputas pelo poder dentro lá do Império Romano, por quem liderava, revoltas dos povos dominados, crise de falta de mão de obra escrava, declínio econômico, invasão bárbara, todos esses fatos vão levando aí um processo, né, que vai culminar com a data aí, né, de 476, que foi quando grupos, né, bárbaros tomaram mesmo Roma e tiraram o último imperador. Mas, como eu falei, esse processo foi uma transição, então o império foi aí, né, ele foi diminuindo ao longo do tempo. Esse mapa aqui que a gente vê, foi a máxima expansão do Império Romano. Os povos germânicos que vão caracterizar aí, né, junto com a mistura, né, dos povos germânicos com os romanos, vai caracterizar aí o que vem a ser o período da Idade Média. Então, uma das características deles é que eles tinham esse estilo de vida comunitário estruturado no campo. E aí eles viviam, né, apesar de tudo, eles tinham reino também. A gente vai ver exemplo disso, a gente pega para estudar a Idade Média. Mas o estilo no qual havia a tribo e a família era uma unidade de organização. E aí a busca, né, por melhores terras, junto à estabilidade que já estava tendo o Império Romano, e a sua fragmentação fez surgir na Europa uma nova ordem social, econômica e política. Então, os povos germânicos foram aí, né, conquistando partes do que era o Império Romano. Eles foram avançando, e depois foi implementando um novo sistema aí, de sistema econômico, a gente chama, que é o feudalismo. Então, aquela economia que existia antes, na época dos romanos, uma economia que também utilizava a terra, mas aí utilizava a terra com mão de obra escrava, vindo aí capturado, né, de conquistas do Império Romano, povos conquistados, e aí que eram acabavam, né, sendo utilizados como mão de obra escrava. Esse modelo vai mudando, ele entrou em crise. Se vocês pesquisarem lá em história, vai ter um modelo que o próprio Império Romano começa a introduzir, que é o modelo do colonato, e aí vai evoluindo, né, as coisas e acabando aí nesse estilo que foi chamado aí de feudalismo. Esse processo do feudalismo, a gente tem que ver que ele não foi ao mesmo tempo em todos os locais da Europa, foi um processo gradual. O que é uma característica marcante aí da Idade Média é que a gente não vê a permanência de um Estado centralizador por toda a Europa.
Só que, né, houve momentos que a gente teve na história alguns impérios ali, tentativas, né, de formar impérios através de alguns reinos que se destacaram. Entre esses reinos que se destacam, a gente vai ter o caso dos reinos do Reino Franco, que vai dar depois, né, o caso do que vai ser a base aí do país futuramente, né, do país chamado França. Então, os germânicos, os povos germânicos, no caso, esse povo, os francos, eles vão ali formar um reino e vai evoluindo e ter, né, uma época aí gloriosa que eles vão ter o poder sobre uma área da Europa, uma área significativa. Mas, em geral, a gente não vê aí um Estado centralizador, porque esse poder estava descentralizado em vários reinos, mesmo depois, quando tem o caso aí da formação do que eles chamam de Sacro Império, o Sacro Império Romano, Germânico Romano, o caso dele, né? Esse Sacro Império, ele é fragmentado ali o poder em vários reinos, ducados, principados, e tem ali uma certa autonomia política. Então tem um imperador, sim, mas eles têm uma certa autonomia dentro ali, né, do seu reino, aqueles grupos. Veja bem, a vida, então, o poder está descentralizado, a vida no campo e a proteção contra outros invasores irá propiciar o surgimento dos feudos com os campos agrícolas no entorno de uma estrutura, né, que vai aparecer aí, vai surgir os tais castelos. Então a Europa nesse período ela sofre muitas invasões aí de povos. No caso, a gente vai ter aí exemplo dos vikings vindos do norte, vai ter o caso dos islâmicos, e a gente tem que considerar aí que houve um grande período de ocupação islâmica, né, dos muçulmanos, chamados de mouros, né, pelo povo que vivia lá na Península Ibérica, eles chamados de mouros. Então os árabes, eles vão, né, ocupar aí uma parte que a gente fala ali da Península Ibérica, uma parte sul da Europa, e quem vai conter o avanço deles vão ser os francos, né, que vão conter o avanço para o restante aí da Europa. Mas vai ter essa ocupação e que vai fazer parte essa influência árabe da própria cultura, depois que a gente vê, da cultura da Península Ibérica, então dos espanhóis e do que vai ser os portugueses. Vai ter muito essa mistura cultural. Além disso, tem também, né, outras tentativas de invasões dos mongóis, né, vindo aí, né, da parte da Europa Oriental. Então são vários casos que vão fazendo, né, a população aí se proteger contra, né, essas invasões e aquele estilo de vida ficar muito mais ruralizado. Olha só. A palavra, a lealdade, a religião e os costumes foram a base que estruturou, né, a sociedade, no caso da Idade Média. E aí a gente tem sempre, né, essas palavrinhas aí, suzerania e vassalagem, que é essa relação aí, né, de prestar obediência em troca da segurança. Então, o suzerano, ele tinha fidelidade ali, né, dos seus vassalos, mas ele tinha que proteger, né, ele garantia a proteção em troca aí, né, do caso dessa fidelidade e dessa prestação de serviço. Os reinos eram unidos, né, mas a gente vê aqui, né, que a estrutura depois que vamos ter de Estado-nação, que vai ter a ideia de fronteiras bem específicas, nesse caso não era bem delimitada, porque a gente vai ver na Idade Média vai ter vários reinos vão ter casamento entre as pessoas ali que são herdeiros daqueles reinos, e aí certas famílias, né, chamadas aí de casas imperiais, vão acabar predominando. Então fica uma mistura, né, na Europa, e aí não fica bem claro, né, o que vai manter em si, a gente falar de certo modo um respeito, uma paz entre os reinos, vai ser essa questão de traços de linhagem e de parentesco. Esse parentesco. Então a soberania ali, ó, que é o respeito de um ao outro ligado mais ao sangue,
né, do que de um acordo específico de respeito entre os países, não nesse sentido. Deixa eu falar aqui uma diferencinha aqui básica que eu coloquei, explicando, né, bem interessante, a diferença entre um rei e um imperador. Então, no caso, agora a gente está falando mais de reinos, e antes, no mundo antigo, a gente estava falando de imperador. Então, uma diferença aqui que vai ser uma base depois para o Estado-nação, né, que a gente vai ter aí o caso passando, né, que a gente vai ter os estados, o Estado moderno em si, a gente vai ter um primeiro momento que vão ser os estados absolutistas. E aí a diferença entre um rei e o imperador é que o rei em si, ele governa para aquele seu povo. Então aí já começa a ter uma identidade aí, no sentido, né, de formar a ideia de nação. Então o rei, ele governa para o seu povo, enquanto o imperador, ele é um soberano ali, né, ele mantém ali o controle sobre outros povos conquistados. Então vamos agora, né, chegar aí no que nós falamos de Estado moderno. E aqui sim, né, estamos bem próximos do objetivo aqui dessa aula que a gente veio construindo, é chegar ao Estado-nação. Então, quando a gente fala de Estado-nação, às vezes há uma confusão aí em termos de especificar períodos. Por quê? Há uma confusão de especificar períodos. Porque o Estado-nação, ele está aí, né? Ele está dentro aí do que seria, a gente fala aí, Estado moderno. Mas o surgimento do Estado moderno não é já o Estado-nação. A gente vai ter o caso aí, né, do Estado moderno, a gente vai ter as monarquias nacionais. Vai ser esse exemplo, as monarquias nacionais. Mas que vai ter uma diferença que o regime político em si, ali o monarca, ele vai ser o que a gente chama aí, né, de um governo absolutista. Então ele vai ser um governo ali que o poder em si, ele não tem vamos dizer assim, um segmento de leis, uns limites bem claros, definidos, né, o limite ali da monarquia. Nesse início. Então, esse Estado moderno, né, ele começa a ser diferente dos anteriores. Por quê? Porque vai ter a questão agora do interesse nacional. A gente vai ver que vai evoluir aí para a defesa do interesse nacional. Vai se formar a ideia da questão da identidade cultural que vai formar e vão construir a ideia de pertencer a uma nação. Então a gente tem aí o caso de territórios sendo bem definidos, a soberania daquele território ser respeitada entre o Estado e outro, né? Só que, como eu falei, a questão do poder está concentrada na mão ali de um monarca, que ele não tem esses limites. Então vamos lá. Olha só. Na Idade Média, o rei, né, ele tinha pouco poder. Então, diferente do que vai vir agora. Então, no período anterior à Idade Média, o poder do rei ele estava menor porque a gente também tinha uma influência grande da igreja. E os senhores feudais, eles também tinham poder sobre os seus feudos. E também haviam, dentro ali do que seria, vamos dizer, um reinado geral, vários outros, né, principados, condados, outros reis. Então ali havia uma mistura ali, né, de vários casos que tinham o seu poder ali. Então estava bem dividido. E o rei assim principal, que vai depois dar origem, né, à figura aí que vai gerar, né, que vai levar aos países, aquele rei que centralizou o poder, ele estava fraco na Idade Média. Com a ascensão, o que acontece? Com a ascensão de uma nova classe social, e aqui é interessante, né, que essa nova classe social, ela vai, nesse momento do Estado absolutista, ela vai apoiar, né, aí a centralização do poder em torno do rei, nesse momento. Porque vai ter outro momento que será o contrário. Então aí, né, na história europeia aí, nessa história que influenciou o resto do mundo. Então, na Idade Média, a burguesia
ela não estava ali presente. A divisão de classe que a gente tem na Idade Média seria ali a nobreza, o clero, né, e o restante da população, que formava aí, né, os servos, a grosso modo. Então você não tinha essa classe burguesa, porque essa classe burguesa ela está ligada aí principalmente à questão do comércio. E eu falei antes que o comércio estava bem fraco. A vida no meio urbano, né, as cidades estavam em decadência, mas agora não. Agora começa, né, aí por causa de crises na Idade Média. Então a Idade Média passou ali por um período de fome, peste negra, né, que chamaram aí peste bubônica, e outras coisas que levaram aí a transição, e também o renascimento do comércio, né, o renascimento cultural. A gente vai ter aí, né, o caso das grandes navegações do século XV. Isso tudo, né, vai favorecendo ali a ascensão dessa nova classe, a burguesia. E aí a burguesia, naquela estrutura da Idade Média, dos feudos, né, ela começa ali, né, a apoiar um poder centralizador, porque aquela estrutura em si, ela de certo modo freava, né, os interesses deles ali no comércio. E aí a gente aprende lá nas aulas de história que a questão entre a própria circulação de moedas entre os feudos, a questão de diferença de moedas, a diferença de unidades de peso e medidas, lá de outras medidas, não era padronizado. Tudo isso que atrapalhava o comércio, além de ter que pagar impostos, né, no caso, interferindo no que depois vai ser, né, estabelecido como a livre circulação. Então, isso tudo sendo contrário aos interesses deles, eles apoiam cada vez mais que se forma o poder centralizador para que eles possam, né, exercer aí as atividades comerciais de uma certa forma mais livre, né, melhor. E o rei centralizando o poder também, ele vai recolher bastante impostos, e mesmo com o crescimento da burguesia vai ter aí, né, um aumento cada vez maior de arrecadação. Então agora esse poder, né, que vai sendo centralizado, ele irá ser definido sobre um território, que os limites vão estar mais claros, né, vai então ter aí, né, a questão dos limites, e principalmente a gente pensar em termos da cartografia também, marcando, né, delimitando melhor, estabelecendo, no caso, as monarquias nacionais, estabelecendo acordos de fronteira, tudo vai levando, né? Então, isso seria a base aí do que vai ser o Estado, vai formar esse Estado Nacional, essas monarquias nacionalistas, vai formar aí a base do Estado-nação. Além do interesse da burguesia, a gente também tem que falar que os próprios nobres, né, estavam vivendo ameaçados por revoltas que estavam tendo no campo, como em função da queda da produção agrícola, né, entre outros, tinha a revolta dos camponeses. E aí também, né, muitos nobres começaram a recorrer àquela figura do rei, de centralizador do poder, para quê? Para formar exército contra essas revoltas. E aí, de modo gradual, o rei vai centralizando o poder, vai tendo cada vez mais funções, formando exército, né, cobrando impostos, colocando mais impostos, arrecadando mais dinheiro, né, e aí fazendo leis, tudo isso que vai levando a esse estado absolutista. Os exércitos foram importantes para a fixação de limites e a imposição de uma autoridade nacional. A figura do rei como centralizador foi ficando cada vez maior. Então, já estamos construindo, seguindo aí na construção da identidade nacional. Inclusive é interessante, né, destacar que nesse caso da ideia de nacionalidade, agora, né, quem está aí no exército, nesse caso, aí defendendo, eles estão defendendo o território, eles vão ter um objetivo, né, um motivo aí que é a ideia de defender a nação que eles pertencem, né? Diferente de outros casos que eu quero especificar aqui, lembrar, de outros casos em épocas anteriores, em outros modelos de Estado, que você tinha exércitos ali, ou no caso, né, os guerreiros ali, que eram mercenários, grupos mercenários. Aqui já essa questão simbólica, né,
da ideia de nação vai ser uma marca aí, né, dessas pessoas que vão estar lutando para defender esse interesse. Quando se trata do Estado moderno, é feita uma divisão em 2 períodos. Então, ó, eu já estava até explicando antes, que é o período... E aí, esse daqui a gente tem que tomar um cuidado, né? Que é bem marcante isso, uma confusão que há, né? Se você vai pesquisar lá, Estado-nação, alguns casos vão dizer assim, que o Estado-nação já começa a se formar, né? No século XV, com as grandes navegações, século... já ali com o caso de Portugal, se unindo, a burguesia se unindo ali com um rei, né, com a formação ali do monarca, para expulsar, né, os mouros, no caso da Espanha também, e aí vai falando que isso daqui já vem a ideia de Estado-nação. Olha só, toma um cuidado nesse caso. Então, ó, por quê? Aquele caso, né, do século XV é o exemplo ali do Estado moderno. O Estado-nação é um tipo de Estado moderno, mas então houve 2 períodos. Então esse primeiro período é o absolutismo, né? Vai do século XV ao século XVIII, e a formação em si do que a gente chama de Estado-nação vai surgir aí, né, no final do século XVIII, e aí a gente tem exemplos, né, casos bem claro, que foi a independência dos Estados Unidos, depois vai ser a Revolução Francesa, e esse modelo de Estado-nação aí sendo replicado para vários locais do mundo, e aí a gente tem um predomínio desse tipo. Mas uma coisa interessante aqui que a gente tem que notar nessa frase aqui pelo período, vou fazer aqui um paralelo. Olha só, a gente está falando aqui de século XV, XVIII, né, e seguindo até hoje. E antes, né, antes do Estado absolutista, a gente tinha lá a Idade Média, e aí tinha o predomínio do modelo do feudalismo, né, que dominou ali por um certo tempo. E agora já não, agora já foi o quê? No século XV e até um pouco antes, né? Começa lá então no que eles chamam de Baixa Idade Média, até um renascimento do comércio, e aí vai ter uma mudança do sistema econômico. Então vai surgir aí, né, o tal do capitalismo. Então quando a gente pensa em Estado moderno em si, ele está muito ligado a essa relação aí da formação do sistema capitalista. Então a classe aí, né, no caso a burguesia, que a gente falou anteriormente, e aí a burguesia se fortalecendo, essa questão aí do comércio, né, sendo importante, e vai mudar essa estrutura de governo. Então o capitalismo vai ser fundamental. E aí fases do capitalismo vão marcar essas diferenças também. Porque nesse caso aqui do Estado absolutista, a gente tinha o caso do capitalismo, aquela fase, né, que o comércio é muito valorizado, que é chamada aí, né, vai ter a fase mercantilista. Já depois, no que vem a ser o Estado-nação, a gente vai ter ali, né, influenciando no campo aí, filosófico, cultural, ideias do iluminismo, e do ponto de vista do capitalismo, a gente vai estar passando aí pela Revolução Industrial. Então vai ser essa diferença aí, né, dessa evolução. E aí, olha que coisa, né? As coisas vão mudando junto. Então vem mudando aí o sistema econômico, ele foi avançando, foi modificando. O pensamento filosófico, né? O pensamento, ali, as ideias foram, né, dando base, suporte, foram questionando. E aí a configuração de governo também foi alterando o tipo. Vamos lá. Então, como que começa, né? Esses questionamentos a gente vai seguindo, então, para a gente passar aí do que foi o Estado absolutista para, no caso aí nosso, de exemplo dessa aula, que é o Estado-nação. Com a concentração do poder na mão de uma pessoa, que era ali o rei, né, o território passou a ser associado à ideia de soberania. E as fronteiras agora já delimitadas ou, né, melhores definidas, começam a ser linearizadas, fazendo com que tal soberano
tivesse o poder, né, sobre aquele território, sobre o reino e aqueles povos que ali viviam, né, que vai construir a ideia de identidade nacional, né, a gente vai vendo isso, dentro daquele limite territorial. Isso se deu, dentre outros motivos, para que houvesse uma maior facilidade. E aí, né, interesse em cobrar os impostos. A cartografia vai ter uma grande importância, no caso aí, porque ela vai registrar esse limite do território, então ela vai ter uma importância para a administração do Estado. E esse novo poder político passou então a basear em fronteiras geográficas melhor, né, definidas, né. Então, além disso, tem, né, uma coisa surgindo aí, capitais permanentes, né? Então, o que a gente vai ver, né? E aí depois, no Estado-nação, a gente tem, né, que os países, eles têm as suas capitais, né? Bem marcante, por quê? Porque a capital é onde está ali, né, geralmente a estrutura dos prédios da administração do governo. E aí a gente fala, então, que vem vindo aí, né, com esse Estado absolutista, o Estado territorial. Na época lá do absolutismo, né, surgiram aí pensadores, né, que afirmavam ali, né, a questão do poder, ali, a importância dessa forma de governo e a importância, né, do poder estar concentrado na mão, né, do caso ali, né, do monarca, do rei. Essa imagem a gente está vendo aí, né, no caso a imagem do rei Luís da França, Luís XIV, que depois, né, a gente fala aqui no caso porque colocou essa imagem, porque ele é um exemplo aí, né, maior aí do caso do absolutismo. Mas voltando aqui, ó, nesse primeiro item, né, pensadores aí que influenciaram o absolutismo, teve aí o primeiro caso, foi o Nicolau Maquiavel, né, que escreveu ali o livro O Príncipe. E aí, né, olha o que coloca aqui, ó, postulou a política como uma esfera autônoma que busca o interesse nacional, sua soberania sobre os interesses particulares. Então, essa obra do Maquiavel, ela vai tratar, né, em si, basicamente, da questão aí de como quem está no poder, o soberano, ele deve agir, né, suas atitudes devem ser em função, né, pensando aí na questão nacional, né? Pensando ali na questão da manutenção do poder. Então a lógica dele não vai ser uma lógica, né, entre uma questão aí, se aquilo seria certo ou errado, vamos dizer assim. Não, o que interessa em si, né, é a manutenção aí daquela soberania. Então as ações dele devem ser direcionadas a isso, a manter aquele poder. Outro pensador, né, de destaque nessa época foi aí o Thomas Hobbes, né, então defendia a ideia do absolutismo, dizia da formação do Estado, né, e aí ele vai colocar a ideia como que o Estado surge, né? Ele coloca que a ideia é o seguinte, que o Estado, né, forma aí a partir de um contrato no qual os homens abdicam da sua liberdade em favor do Estado para evitar o caos. O que é isso? O homem vivia no estado que ele chama ali de estado da natureza, né? Eles viviam, e aí no estado da natureza ele tinha a sua liberdade. Só que, no caso, cada um com a sua liberdade, né, ia gerar de certo modo aí o caos, porque não tinha uma segurança. E aí, em troca, né, de ter uma segurança, de ter uma vida harmoniosa, pacífica e tal, ele aceita, né? Ele aceita ser controlado, ele aceita o poder de outro, né, que vai garantir, no caso, uma ordem, uma segurança. Aqui o caso que eu falei já da imagem do rei Luís XIV, ele é um exemplo máximo da ideia do absolutismo, porque é acreditado a ele, né, colocam que é da sua autoria uma frase, que diz assim, o Estado sou eu. Há historiadores que questionam isso, essa frase mesmo, né, foi dele. Mas o que é interessante nessa ideia? Porque o jeito dele governar em si, né, marcou bem essa ideia do absolutismo. Já começa, né, a gente pensando aí que eles se apoiavam na ideia, né, ligavam lá, aí agora aparece a ideia do Estado antigo, né, de certo modo. A ideia da origem divina do poder,
real. Então, eles colocam, né, fazem uso aí dessa noção como se ele chegou ali no poder, como se ele fosse um representante divino, né? No caso ali, representante divino aqui na Terra. Então, por isso que é justo que ele esteja no poder. Além disso, né, vai utilizar ali, né, as ideias de Maquiavel para manter o poder de forma inquestionável, né? Vai usar aí as ideias, né, também de Hobbes. Então, vai ser todo nesse sentido, né? Então, o soberano, ele, como se ele, a decisão dele, o que ele faz é tudo melhor sempre e que os súditos não têm que questionar, né? Então, o Estado sou eu, a lei sou eu, né? Então, tudo que eu disser é o certo e pronto, acabou, né? Então, seria essa expressão máxima aí, né? Dessa época aí, movimento aí do Estado moderno, que ficou conhecido aí como absolutismo. Uma coisa interessante nesse período é essa chamada Paz, né, de Westfália. Por que isso é importante, né? Olha ali no título, né? A Paz de Westfália e a soberania internacional. Essa Paz de Westfália vai ser marcante, né, na questão aí da formação do próprio direito internacional, do reconhecimento de um governo ao outro governo, da formação aí da questão da soberania, do respeito, né, da soberania, e coisas que vão marcar o mundo até hoje no sentido das relações diplomáticas entre países. Então, o que levou a essa Paz de Westfália? Vamos lá. A Europa, né, o continente europeu, ele passava por várias guerras, né, aí num período, né, e aí essas guerras, elas foram determinando a fronteira de vários países. Só que eles viviam, né, em várias guerras, aí, esses reinos, e aí um caso marcante, né, foi o que eles chamam aí da Guerra dos 30 Anos, né, 1618 a 1648, que no final levou a um conjunto de tratados, eles dizem aí 11 tratados, né, que aí esse conjunto é chamado, né, de Paz de Westfália. Mas o que foi essa Guerra de 30 Anos? Quando a gente pesquisa, né, sobre a Guerra de 30 Anos, a gente tem que ver uma característica que inicialmente ela foi ali, né, um conflito ligado por questões religiosas, mas depois mudou as coisas. Então, inicialmente era isso, mas aí ela vai ganhar outra característica. Então, esse início, né? O que era a disputa religiosa? Era a questão aí dos protestantes contra, né, os católicos. Então, a igreja, e aí a gente vai ver, olha que interessante, né? Quando chegar o Estado-nação, né? Aí a gente vai ter bem, por causa do iluminismo, ele vai defender a ideia de separação entre o político, né, e o religioso, o poder político e o religioso. Mas aqui, né, ainda a igreja tinha, de certa forma, muita influência ainda, né, apesar de estar diminuindo, mas ela tinha influência em alguns reinos. E surge também, né, uma coisa interessante na Europa, que surge, que é a tal da imprensa, né, e aí começa a ter cópias de livros e tudo mais. E aí vai ter o caso da tradução da Bíblia para outras línguas. Aí outras pessoas vão ter acesso, né, ao que está escrito na Bíblia, coisa que antes a Bíblia escrita em latim eram poucas pessoas que tinham esse domínio. Começa a ser questionado, vem aí, né, todo o movimento que a gente chama de Reforma Protestante. Só que aí, para entender por que esse conflito, né, de protestante com católicos. Olha só, a gente tem que pensar numa estrutura de governo que existiu, que vai dar origem à Alemanha. Né, que foi esse Sacro Império Romano Germânico. Então, o Sacro Império Romano Germânico, ele era formado aí por um conjunto, né, de reinos. Né, então, inclusive, a formação da Alemanha enquanto Estado-nação vai ser uma formação tardia, o caso da Alemanha e da Itália, né, vai ter a unificação ali tardia,
diferente de outros casos, como a Inglaterra, a França, né? Mesmo Portugal, Espanha. Então, esses casos vai ser uma unificação tardia que vai, inclusive, influenciar em muitas coisas, muitos eventos históricos que vão desencadear aí nas guerras mundiais do século XX, do início do século XX. Bom, vamos lá. Então, o Sacro Império Romano Germânico, que eu falei que vai dar origem ao Estado, né, ao Estado-nação depois da Alemanha, ele tinha vários reinos. E esses reinos, né, ali tinha casos de reis, príncipes, né, os líderes ali de governo, que seguiam uma religião, né, que tinha ali casos de católicos e tinha casos de protestantes. E aí havia um problema porque o povo que vivia em certos reinos seguia outra religião. E aí, para resolver isso, em 1555, teve ali o caso, o imperador do Império, do Sacro Império Romano, Carlos V, ele faz um acordo ali com a força, né, as forças da Liga de Esmalcalda, que foi uma liga de príncipes protestantes. Eles fizeram um acordo que foi chamado depois de Paz de Augsburgo. Então, esse acordo, Paz de Augsburgo, que era o seguinte, havia a possibilidade das pessoas ali seguir a sua religião, de certa forma, uma ideia de tolerância religiosa. Seguir a religião vivendo ali, né, sobre o reino, né, aceitando a escolha do príncipe. Então, se você está num local ali que o príncipe é católico, logo você teria que ser católico, senão então, se você não é católico, então você migra para outro reino que seja protestante. E assim por diante. E aí, o conflito em si vai ser nesse sentido, porque esse acordo, essa paz de Augsburgo, ela foi ali, né? Ela entrou em declínio, isso, foi encerrado. O que acontece? Em 1615, Fernando II, do Sacro Império Romano Germânico, católico, tornou-se rei de uma região protestante. Essa região é a Boêmia, né? Fernando era da família do Habsburgo. Olha aqui, ó, isso que é interessante, né? A gente notar aí que vai ser um detalhe decisivo. Não é só a questão aí, que aí eu falo, né, de ser católico e protestante. O início era. Mas ele é dessa família dos Habsburgos, que essa família ela estava, né, em várias linhas sucessórias de governos europeus. Então, era uma família que estava espalhando ali na Europa o domínio e estava avançando sobre vários aí, né, o que foi depois, né, deu origem a vários países, né? Então, estados ali modernos, absolutistas, estados, monarquias nacionais que tinham essas linhagens aí em comum por trás dessa casa dos Habsburgos. E aí, essa família, né, ela quis aí combater o avanço, né, do protestantismo, impondo a religião católica onde eles estavam, né, governando. E aí, no caso, os grupos de protestantes começam ali a se revoltar. Vai ter a chamada Liga dos Evangélicos contra, mas vai ter também, no caso, a força desse imperador contra também, destruindo, né, templos protestantes, tudo isso. E vai se avançando. Só que tem um detalhezinho aqui, né, nesse caso da Paz de Westfália, que vai entrar em jogo a França. E a França, que no caso católica, ela vai entrar apoiando, né, os protestantes. E aí você fala, mas esse conflito não é questão religiosa? Por que a França católica, né, vai entrar ali, né, no caso, ao lado, né, dos protestantes? E aí que tá a chavezinha, né, para a gente entender. Na questão, a França em si, não é por causa, ela não entra pensando na questão religiosa, mas ela estava pensando em conter o avanço daquela casa, né, daquela dinastia ali
de herdeiros ali, né, dos Habsburgos que estavam dominando a França. Então, o que é interessante nesse exemplo, né? A França, ela faz ali toda uma jogada, né? E ela vai fazendo muitas vezes de forma, vamos dizer assim, de forma indireta, né? Ela vai fazer acordo com o rei da Suécia e outros casos, ela vai meio que, vamos pensar assim, meio escondido, né? Disfarçada, ela não vai entrar de cara direto nesse conflito, mas ela vai dando seu apoio, né? De forma aí escondida, de forma secreta, vai dando apoio ali aos protestantes, mas para combater o avanço, né, dos Habsburgos, que estava indo por toda a Europa, e aí estava fechando, se a gente pensar, fechando o território da França. E aí por que isso é notável e é interessante? Porque agora a França, olha aqui, é um exemplo, claro, de pensamento nacional. A religião em si, ela é católica, mas ela não está pensando a lógica dela não foi a lógica da religião, e sim a lógica, né, de defender o território deles, de defender o interesse da nação. Então é essa marca. Aqui a gente tem imagem do conflito e a gente tem imagem aqui depois do que chegou a ser o acordo de paz, né, que aí reuniu vários reinos, várias monarquias nacionalistas, e aí foi marcante, porque esse caso da paz de Westfália, em função lá, né, da Guerra dos 30 anos, quando, né, essas monarquias, esse Estado nacionalista, chegam ali a fazer o acordo de paz, que é claro, vai demorar também para fazer, né, as reuniões, eles vão reconhecer a soberania de cada estado sobre o seu território. E aqui que é a marca do direito internacional, né? Então, essa questão, a prática da diplomacia para manter a paz, evitar conflito, né, a todo custo. Não que não teve mais conflitos, né, que a gente sabe aí que tiveram outros conflitos, mas agora já começa a mudar, né? Há um equilíbrio, a gente pode falar em um equilíbrio do poder entre estados, no sentido, não é que os estados são iguais, mas há um equilíbrio aí de reconhecer, né, aquele outro também como um Estado. Né? Então, essa ideia é um Estado e que ele tem soberania no seu território. Então, o surgimento aqui, ó, dos fundamentos do que vem a ser o direito internacional, regulando, né, as relações entre Estados. Esses elementos daqui da Paz de Westfália, né, que foi aí, né, que vem dela, né, fruto dela, vão ser fundamentais para consolidar aí, né, de vez, né, o que a gente tem de Estado-nação. E aí vamos indo, né, chegando aqui, no caso, a transição, a gente vai ver aí a transição do absolutismo para o Estado-nação. Então vamos falar um pouquinho aqui, rápido, do movimento filosófico aí, intelectual, chamado Iluminismo. O Iluminismo, né, ele surge aí basicamente Inglaterra, França e Holanda, que vai se destacar, só que ele vai avançar por várias áreas do mundo, e as ideias colocadas lá naquele início, no Iluminismo, elas influenciam o mundo até hoje, né? Influencia aqui o Brasil, influencia a nossa vida, né? Até o nosso jeito de pensar, porque são ideias bastante interessantes, né? E aí a gente vê o seguinte, foi uma época que houve a valorização da razão, a valorização da ciência, contra aí, né, o que antes existia de acreditar aí, né, nos costumes, nas tradições, como sendo algo inquestionável. Então aqui já começa, né, uma ideia de que a razão explica, né, as coisas no mundo. Então a gente deve buscar essa explicação nas coisas do mundo. E aí essa explicação que vamos ter aí no caso do avanço dos experimentos científicos, explicando, né, no caso aí todo o movimento do universo que a gente teve lá no início lá com Galileu, depois vai nessa época aí ser marcante com Isaac Newton. Em outros campos também vai avançando, porque o iluminismo ele vai ali daquele lado científico, na França vai ter, né, as ideias do René Descartes, vai avançando e também vai avançando no sentido aí de questionar
a ordem, a organização, né, política vigente. E aí vão ter pensadores muito influentes e vai mudar essa estrutura de governo. Então, olha só. Esse movimento ele questiona ideias ditas como verdades absolutas inquestionáveis. Entre elas, né, começa a ser questionada aí o poder do rei absolutista. Por que ele está no poder? Por que ele tem direito de ficar ali? Por que ele pode estar, ele ser a lei? Né? E a questão também da religiosidade. Então começa aí, né, alguns pilares da sociedade antiga aí a serem abalados. Os ideais que estruturam o mundo atual surgiram naquele momento. E aí, ó, olha a coisa que influencia, né? Como eu falei, que influencia hoje. Ideais como a liberdade, você tem, né, a questão aí do progresso, a tolerância, o agir, né, com o espírito aí de fraternidade, o governo que respeita as leis, que tem que seguir leis, que é o governo constitucional, a separação, né, entre aí, que a gente tem um Estado laico, que é a separação entre igreja e Estado, diferente de antes, né, que eu falei que misturava, e tem caso até, né, de existir governo que são as chamadas teocracia. Nada disso, eles vão questionar isso, né. Ao defender a liberdade individual e a tolerância religiosa, os iluministas vão já lá contra a monarquia absolutista e aquelas verdades, né, da igreja que são os chamados dogmas da igreja. Olha só, teve caso de governo que se adaptou a essas ideias iluministas e começaram a utilizar ali no seu próprio governo, mesmo ele sendo um absolutista, né? E aí eles são chamados aí de absolutistas esclarecidos. Mas esse movimento do iluminismo, ele vai gerar várias coisas no mundo atual, inclusive aí um marcante aí para o lado econômico, né? A gente tem aí a ideia do liberalismo econômico, que vai contra uma estrutura que tinha ali no Estado absolutista, né? Que era a questão ali do mercantilismo, que era um Estado que aplicava muito o protecionismo. Então a questão aí do próprio o protecionismo, né, a cobrança também exagerada de impostos e tudo mais, que a burguesia ali começa a questionar. Então eles querem ampliar o seu comércio e essas ideias iluministas, né, vão aí cair aí com uma coisa muito boa para a classe burguesa e para ela avançar. Tanto é que Karl Marx ele diz que o pensamento iluminista é um pensamento burguês. Não que seja, né, no sentido de falar assim que esses filósofos todos, os pensadores aí que influenciaram o iluminismo são burgueses, são da classe da burguesia. Não, porque teve caso de nobre, teve caso de operário, teve caso de burgueses sim. Mas é que a ideia em si, as ideias propagadas no iluminismo, elas vão favorecer o avanço da burguesia. E nesse sentido, né, tá certo de falar que foi um pensamento aí que vai estruturar, né, o avanço da burguesia. Então, olha só, o que é interessante, né, nesse caso do que a gente quer chamar atenção, que é chegar ao Estado-nação. E aí sim vai formar, né, o Estado-nação. O iluminismo, as ideias do iluminismo levaram aí, né, foi a base, né, do que foi utilizado aí na independência dos Estados Unidos em 1776, depois na Revolução Francesa, né, que vai ser o caso aí da burguesia unindo-se com o povo, né, para tomar aí participar do poder. E aí agora, por que a burguesia, né, une-se com o povo para participar do poder? Olha que interessante. Antes, né, na formação do Estado moderno do absolutismo, a burguesia ela apoiou a centralização do poder, na figura do rei, ela apoiou, porque ela queria ter lá, né, como eu falei, no caso do sistema feudal, que impedia, né, era um limitante ali ao comércio, ao avanço do comércio, a questão de não ter um padrão de unidades de peso e medida, a questão de ter muitas cobranças de impostos ao transitar de um feudo ao outro, não ter a livre circulação, a questão de não ter uma moeda única, de você ter que ter aí a mudança de câmbio, e era bem complicado. Só que agora, né, então naquele momento a burguesia apoiou o Estado, a formação aí do Estado absolutista. Só que agora a burguesia ela vai contra o Estado absolutista, por quê? Porque ela quer participar da política.
Ela quer ter o direito político. Então aí isso daí vai levar, né, esses fatos, que foi a independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa, esses ideais vão influenciar em vários outros locais. Então não ficou só nisso, né? E até aqui no nosso caso, no Brasil, vai influenciar, que a gente teve aí, no caso, movimentos como a Inconfidência Mineira, que foi baseada em ideias, né, do Iluminismo, que foi a Inconfidência Mineira, né, foi barrada aí, no caso, por Portugal, né, foi contido esse movimento, mas vai ter essas marcas, e que depois essas marcas do Iluminismo vai fazer parte de documentos aí da Constituição, né, de vários países do mundo, inclusive no nosso caso. Então, o Iluminismo ele marca o fim do absolutismo e vai consolidar o Estado-nação como modelo predominante de Estado adotado pela maioria dos países, né, maioria dos territórios, né, a gente fala assim, da maioria dos territórios soberanos do mundo atual. Então, aqui agora o indivíduo, né, ele vai, com as ideias do Iluminismo, vai aí o indivíduo passando a buscar, né, cada vez mais a questão aí de ter uma participação política. E essa que vai ser a diferença de antes, né? Olha só a questão da influência no mundo de hoje. Eu vou dar uma lida aqui nesse trechinho, né? Que tá aqui a fonte embaixo, marcada. Vamos aqui, ó. Ainda hoje, o mundo é influenciado pelas ideias iluministas. Podemos perceber isso comparando a sociedade atual com os ideais defendidos pelos teóricos iluministas no século XVIII, baseado na ideologia do liberalismo. Então, ó, esses ideais então influenciam o mundo de hoje, né, até hoje temos isso. E aí vamos seguindo aqui, ó, exemplos, né, de coisas que influenciam. Barão de Montesquieu defendia a tripartição dos poderes entre executivo, legislativo e judiciário, como uma forma de evitar a concentração de poderes. Olha, isso daqui que o Barão de Montesquieu coloca é uma coisa que é praticada por muitos países, inclusive no Brasil, né? Você tem essa divisão de poderes para não concentrar o poder na mão de um só. Você tem aí, né, 3 casos. Então, o nosso chefe de Estado, chefe de governo, ele coordena o executivo, né? O caso aí do presidente da República do Brasil, né? Ele coordena o executivo. Mas tem outros poderes também, né, e que, pelas ideias iluministas e pela nossa Constituição também, que a gente segue isso, né? Esses outros poderes têm a mesma importância que o executivo, que é o que o presidente está ocupando. Então, o legislativo e o judiciário também têm, né, são poderes ali que o poder do presidente não está acima, né? Então, a ideia é justamente que eles se equilibram, né? Então, essa ideia aí de poder, 3 poderes. Voltaire foi um grande defensor da liberdade de expressão, né? Então aqui, ó, começa, né, uma coisa que antes, né, não se tinha essa liberdade de expressão, e aí é uma liberdade de expressão em si, né, que vai dar aí, né, suporte à questão aí de expressão, inclusive política, né, de questionar o poder, quem está no poder. Baseado em uma ideologia anticlerical, antirreligiosa, né, Voltaire era contra o domínio ideológico da igreja na sociedade. Então, a separação da igreja, né, com o Estado. Jean-Jacques Rousseau foi o mais radical dos filósofos iluministas. E aí, né, em seu contrato social, olha só, Rousseau se contrapunha à propriedade privada. Aqui é uma coisa que a propriedade privada, né, apesar do Jean-Jacques Rousseau ser contrário, mas é uma coisa que é mantida, né, nos ideais de muitos iluministas estavam ali, e também mesmo nessas mudanças aí do Estado-nação seguindo e as constituições, tem a defesa aí, né, da propriedade privada, mas o Rousseau ali contra. Mas uma coisa interessante que ele fala e que é característica dos regimes democráticos, olha só, defendia que o poder deveria emanar do povo, ou seja, defendia uma ideia, né, que o povo tinha que participar do poder, a tal da democracia. Se a gente pega o nosso caso da Constituição da República, né, a Constituição aí federal, que a gente segue do ano de 1988, olha só o primeiro artigo, né,
Artigo 1º que vai ali dizer o que é o Brasil, né? Já vai falando ali, especificando. Então tá aqui, ó. Artigo 1º, a República Federativa do Brasil, formada pela união inseparável, indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito. Olha só, então, Estado democrático, participação do povo, né? Aí, né, na questão do governo do povo, de direito, e tem como fundamentos. Olha os fundamentos. A soberania. Então, o Brasil, né, o governo brasileiro aí, que representa o povo, ele, né, as suas leis, ele manda em si mesmo. A valorização aí, a participação, né, das pessoas aí no poder. Então, a cidadania, a dignidade da pessoa humana. Então, aqui a gente vê, né, exemplo aqui de direitos humanos, né, dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho, da livre iniciativa, a participação política aí de várias, né, possibilidade aí de vários partidos políticos, pluralismo político, várias ideias políticas, né? E aí coloca aqui, ó, que vem lá de novo a ideia, né, do Rousseau. Parágrafo único, todo poder emana do povo, que exerce por meio de seus representantes, né? No caso, representante eleito, ou diretamente nos termos da Constituição, em caso específico, né? No caso da Constituição, que aí é a participação popular. Diferença entre o Estado-nação daqueles outros casos que a gente vimos anteriormente. Então, ó, o Estado-nação, ele é um ente político diferenciado, né, do poder econômico. E aqui tem uma marca interessante. Porque ele é um ente político diferenciado do poder econômico. Outras formas de governo que a gente teve, a gente percebe muito a questão aí do poder econômico, está ligado aí ao poder político. Por quê? Em muitos casos não havia a possibilidade, né, de se chegar ao poder quem não fosse ali daquela classe dominante, quem não tivesse nascido naquela classe dominante. Então você não via uma ascensão social. Não que eu quero dizer que com o Estado-nação as desigualdades sociais elas, vamos dizer assim, acabam. Não, pelo contrário, a gente tem muita desigualdade, tem que combater essas desigualdades, tem que avançar nisso, né? Mas esse modelo de Estado-nação abre uma possibilidade de participação no governo de vários segmentos que antes, em outros modelos de Estado, nem imaginavam chegar ao poder, né? Então você tem casos aí, né, de trabalhadores chegando ao poder que, onde imaginar, né, um trabalhador chegar ao poder de ser o representante máximo de uma nação, né? Como poderia isso, né? Quem imaginava aquilo, né? Sendo que você tinha o caso de antigamente, quem que estava no poder? Ou era aquele que recebia, né, que era daquela família, daquela dinastia, que era herdeiro, né, daquele poder, que passava então do seu pai, dos pais ali, né, para os filhos. No caso, ainda muitas vezes o filho primogênito. Depois você teve poder que era administrado por uma elite econômica. Então você tinha grupos, né, que a gente chama aí da aristocracia, a nobreza, né, ou aqueles grupos fortes, né, que estavam no poder. Mas com esse modelo de Estado-nação e aí com a participação popular, você vê alguns casos que outras classes, né, começam ali a chegar ao poder e ter a participação, né, desse novo segmento no poder e fazer governo e governar para as outras classes e até casos de fazer bons governos, né? Então você tem essa mobilidade social, essa possibilidade. Então, ó, as formas políticas antigas eram fundamentadas no domínio de um pequeno grupo sobre toda a sua população.
mesmo na Grécia Antiga, que teve lá exemplo de democracia e no Império Romano, uma pequena porcentagem da população controlava o restante. E a questão da ascensão social era muito difícil, que mesmo que a gente viu na Grécia Antiga, né, que no caso ali o estrangeiro, no caso o escravo e mesmo a mulher também não tinha essa participação, né? Então era ali algo bem limitado. A pessoa que nascia em determinada classe social, antigamente iria morrer naquela mesma classe, e se sua classe não era aquela classe que tinha acesso à participação política, estava ali, né? Aquela pessoa nunca ia ter esse tipo de direito. Antes, uma classe abastada tinha o poder, uma classe que tinha mais dinheiro sobre todo o restante daquela população. No Estado-nação, os governos exercem a soberania territorial, reconhecem a soberania dos outros estados nos seus territórios, né? Então cada um aí tem a soberania sobre o seu território, e a questão da intervenção de um estado no outro é até complicado, isso, porque não possui esse direito, né? As fronteiras são estabelecidas por tratados internacionais e as pessoas são reconhecidas como cidadãos e passam a possuir direitos políticos de participação no poder. Então isso aqui, né, na ideia aí do modelo de Estado-nação funcionando na sua normalidade, né, porque tem casos aí, né, que acontece de determinados governos darem golpe de Estado ou ter ali, né, o exemplo de golpes de outros poderes, e aí muda, né, algumas coisas desse princípio. Mas a ideia básica é isso, né, que eu trouxe aqui para vocês. Então a gente viu aí essa evolução para chegar até esse modelo que hoje predomina. Bom, então obrigado aí pela sua atenção, né, e bons estudos.